Tem um monte de gente viciada em comprar na Amazon e quando surge uma mínima possibilidade de deixar a coisa mais favorável para os pequenos livreiros, já vem esses viciados em defender a empresa de um bilionário e sequer pensa o que está rolando ao seu redor. Olá pessoal, eu sou o Darwin e hoje voltamos com um tema super relevante para as nossas discussões literárias. Se vocês adoram quando eu faço vídeos abrindo caixas de livros novos, de livros em promoção e vídeos de book haul, esse vídeo aqui tem tudo a ver com isso. Em julho de 2022, há quase 2 anos, eu abordei esse tema pela primeira vez aqui no canal e fiz uma chamada daquele vídeo alertando sobre isso, de que o livro não é um produto comum. O livro não é um produto qualquer. Essa frase faz sentido para você? Pois hoje vamos falar sobre a suposta lei que vai aumentar o preço dos livros e tentar tirar essas arestas que tem muita gente oportunista querendo propagar mentiras por aí. Desde o último vídeo que abordei sobre o tema, sobre a lei do preço fixo do livro, a coisa não mudou muito. Aliás, a coisa mudou para pior para quem é dono de livraria e editora e logicamente para você consumidor final, mesmo você que adora uma promoção da Amazon. O debate público foi mais acalorado, recentemente gerou uma polêmica a partir de um artigo do jornalista Hélio Gaspari sobre o assunto, ao qual eu não vou repercutir. Eu prefiro focar em comunicar e tirar dúvidas sobre o tema do que propriamente alimentar a repercussão de um artigo que eu considero inadequado e que propaga desinformação. Não só isso, na gibisfera também, como o pessoal que fala de gibis, nos últimos dias o tema também ganhou muitos debates nas últimas semanas sobre a tal Amazon dependência e o preço de capa de gibis e livros. E muito sinceramente, olha, eu não tô aqui para ficar repercutindo esses comentários, ficar alimentando treta de quem disse o quê. Eu acho muito mais importante eu, mais uma vez, voltar com o tema que eu trouxe lá atrás pra gente ampliar o debate de forma simples e objetiva sobre um assunto muito importante para o mercado editorial brasileiro, que é sobre a manutenção de um valor fixo para o produto livro por 12 meses e como isso pode ser uma atitude mínima do ponto de vista comercial e ter uma repercussão grande que pode trazer um benefício muito grande para a sociedade brasileira. Davi, o que é isso afinal? Fixar um preço para um produto, isso é coisa do Brasil dos anos 80, controle de preços, essas coisas. Que tipo de lei é essa e quais os riscos que isso pode trazer para minha liberdade como consumidor? Calma, vamos por partes. A gente tem muito o que falar nesse vídeo sobre essa lei, sobre os pontos positivos e negativos e como a Amazon vai ficar nessa história e principalmente qual o ganho que o consumidor vai ter. Então vamos tentar explicar 4 pontos cruciais do mercado editorial: a editora, a livraria, as grandes redes, leia Amazon, principalmente que já detém 50% do mercado brasileiro de livros, e por fim, o consumidor final. Primeiro vamos entender o que é essa proposta de lei que está em tramitação no Senado, essa tal de lei do preço fixo dos livros, ou como foi rebatizada aqui no Brasil, de Lei Cortês. A proposta é uma medida de intervenção no mercado editorial e pode ser revolucionária para salvar pequenas editoras e pequenas livrarias ao equilibrar a competição entre esses pequenos agentes e os grandes monopólios do mercado. A ideia é simples: cada livro publicado por uma editora tem um preço de capa determinado pela empresa que produz. Por exemplo, vou pegar esse livro aqui. Um livro como esse, lançado hoje, chegará às livrarias com preço de capa por R$100. Vamos pegar esse valor fechado para ficar mais fácil da gente entender. Então essa lei propõe que esse livro recém-lançado tenha um desconto máximo de 10% do seu valor de capa nos seus 12 primeiros meses de vida, nos 12 primeiros meses de lançamento. Ou seja, pegando esse nosso exemplo de um livro de R$100, esse livro, no seu primeiro ano de vida, só poderia ser vendido por pelo menos R$90. Isso significa que, independente de onde você vá comprar esse livro, seja numa grande rede de livrarias, numa loja da leitura, na Amazon, no Magazine Luiza ou numa pequena loja independente, o preço do livro será o mesmo durante 12 meses. Isso evita que grandes varejistas usem descontos absurdos para atrair consumidores, o que poderia prejudicar as livrarias menores e limitar a variedade de livros disponíveis. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Esse mesmo livro de R$100, um valor hipotético, hoje em dia, quando lançado, a Amazon existe um desconto de 50% para que ele seja vendido no seu site. Ou seja, R$50 desse livro são da Amazon e os outros R$50 ficam para a editora, que vai ter que pagar o autor que escreveu, a impressão, todos os custos gráficos, revisão, preparação, diagramação, a tradução, se for estrangeiro, a distribuição, os custos de manutenção de estoque, pagar os impostos sobre o valor total e ainda, com muita sorte, tirar um lucro entre 10% e 18%. Para a Amazon, que tem uma estrutura bilionária e estressa os editores de livros, pressiona as editoras por maiores descontos a favor dela, claro,
fica fácil pegar esse lançamento por R$100 e já aplicar logo de cara um desconto de 30%. Essa obra já caiu logo no primeiro dia de lançado para R$70 no site deles. Então o que o consumidor final faz? Ele chega na livraria, ele abre o livro, folheia o livro, conhece a obra dentro da livraria, consulta o preço e vê que está lá R$100, daí ele abre o aplicativo da Amazon, lá dentro da própria livraria, compra na Amazon na mesma hora, por sei lá, 30% de desconto, guarda o celular dele e vai para casa. E olha, eu não culpo o consumidor por fazer isso não. A parte mais fraca dessa história é o consumidor brasileiro, pode ter certeza. Ele vai querer comprar onde o dinheiro dele vale mais. Mas a questão é que aquele valor que a Amazon está aplicando, ele não é real. E o consumidor não sabe e não tem a obrigação de saber de tudo. Ele está fazendo o papel dele, de aproveitar o máximo de desconto mesmo. A questão é que é impossível para um dono de livraria de rua competir com isso. Ela não tem esse poder de barganha. Se ela fizer isso para tentar concorrer, ela não dura 6 meses com as portas abertas, porque se ela pretende dar descontos nos livros para além do valor comercialmente trabalhado a partir do preço de capa, ela tira do seu lucro. A Amazon, quando vai comprar livros de uma editora, ela exige grandes descontos e não pode ser menos que 50%. E como ela tem um volume absurdo de venda no seu site, é papel dela pressionar mais e mais por descontos, sabendo do poder de venda e também da solvência e responsabilidade que a Amazon tem ao pagar essas editoras. Ela paga em dias, ela compra grandes volumes dos livros, mas também ela exige, e exige muito. Muitas vezes colocando os editores grandes e pequenos numa sinuca de bico. Existe até uma acusação forte contra os editores que, para se proteger dessas exigências e do poder da Amazon, eles acabam inflacionando o preço de capa para compensar no valor final essa solicitação de desconto. É como se eles jogassem o problema para o consumidor final pagar. Eu não tenho como afirmar isso, mas é uma acusação que tem ganhado mais e mais gente levantando essa questão. É uma coisa a se pensar, pois aumentar o preço da capa do livro aumenta também custos diretamente ligados ao valor de capa, como o pagamento de direitos autorais para o autor da obra. Então, sinceramente, não sei se isso faz sentido. Para mim, o preço de capa do livro está muito mais caro, não exatamente por conta disso, e sim por conta dos custos gráficos da indústria local. O preço do papel, por exemplo, disparou nos últimos 4 anos. Mas, de toda forma, o comportamento do consumidor ao abrir o aplicativo da Amazon é pensar que o valor real do livro é aquele que aparece na Amazon em destaque, e não o valor que está riscado bem pequeno abaixo, que geralmente é o preço praticado pela livraria. Então, para o consumidor final, acostumado com a Amazon, para ele é indiferente. Para ele serve só aquele valor final e vida que segue. Ou seja, o valor de capa de um livro, ele vira uma informação natimorta sem serventia alguma. Então, para se proteger, as editoras inventam um monte de eventos ao longo do ano para queimar seus estoques. Fazem um monte de feiras, de coisas para tentar concorrer, para levantar um dinheiro num curto período de tempo para poder compensar essa concorrência. Essa é uma escapatória do editor, do produtor do livro. Mas e a livraria de rua? Como fica a livraria de rua, o livreiro de rua, o que tem lá o seu pequeno comércio de livros? Ele simplesmente não tem como fazer isso. Ele não tem como queimar um estoque que nem sequer é dele, já que boa parte é consignada. E mesmo o estoque que ele compra, ele não compra com as mesmas condições que a Amazon compra. E a asfixia da livraria de rua, por exemplo, abre um espaço para uma série de problemas crônicos que vão desde o fim das livrarias, que apesar de serem comércios, são espaços culturais também, até a possibilidade da formação de novos leitores, de novos ambientes do livro e da leitura. Imagine o cenário em que o cidadão ou uma cidadã, que é dono ali de uma livraria numa cidade do interior, teria pelo menos a chance de competir com a Amazon com livros lançados por 12 meses. E imagine esse espaço com uma agenda de lançamentos de livros, recebendo os autores corriqueiramente nas suas lojas, naquela cidade do interior. Agora imagine o impacto na vida cultural das pessoas dessa cidade. Óbvio que essa possibilidade, que eu acabei de imaginar, de livrarias fazendo sua agenda de lançamentos, fazendo uma agenda de eventos na livraria, eu penso pelo menos para uma livraria numa média ou grande cidade, o que já seria ótimo, né? Porque hoje em dia, você ter livrarias na capital de estado já é algo considerado raro. Essa lei já é praticada com sucesso na França, na Alemanha, na Espanha, no México, na Argentina, em Portugal. Eu estive lá no passado e até mostrei um vlog que eu fiz lá na Feira do Livro de Lisboa, que tem algumas faixas de horário ao longo de toda a feira em que os livros lançamentos entram em desconto. Mesmo sob proteção da lei, os livros que estão nessa faixa de preço limitados sobre o período de proteção dessa lei, né, em determinados momentos do dia,
em faixas de horas específicas durante o período da feira, entra em promoção também como qualquer outro livro. Estamos falando de uma lei muito flexível no final das contas. Esses exemplos que eu vi lá em Lisboa confirma que é uma lei bastante flexível e que na proposta de lei brasileira também permite que em bienais, por exemplo, você possa praticar os descontos semelhantes aos que eu vi na Europa no passado. Ou seja, acaba por incentivar também esses eventos literários no fim das contas. Lá na França, aliás, a lei é até mais rígida. São 2 anos de proteção com desconto máximo de 5%. E tanto lá quanto na Alemanha, eles conseguiram preservar suas livrarias. O mesmo não acontece aqui e também não acontece no Reino Unido, que vem fechando as livrarias pequenas por falta de políticas de proteção do preço do livro e, consequentemente, de proteção do varejo. E outra, a gente tem que lembrar também que a gente está falando somente dos livros lançamentos. É um tipo de livro apenas e com um determinado tempo de proteção. Existem outros milhares de livros que estão livres para serem negociados a qualquer valor. Ah, mas Davi, a minha liberdade de comprar livros baratos em qualquer lugar que eu bem entender. Vamos lá, com calma. É óbvio que o direito do cidadão de ter essa liberdade de comprar e vender qualquer coisa pelo valor que ele quiser é uma questão importante. Eu não estou aqui fazendo coro contra promoções de livros. Eu estou levantando a questão para que as promoções não fiquem somente nas mãos de uma única empresa. Que pequenos comerciantes também tenham a possibilidade de competir de forma igual. Eu vou repetir, o livro não é um produto qualquer. Ele não é um produto comum. E bem, eu não sei se você sabe, mas uma ação de controle de preço não é algo inédito na sua vida. E nem invencionista de governo A ou B. A energia elétrica que você usa na sua casa, ela pode ser regulada. O preço do seu plano de saúde pode ser regulado. O preço do combustível que chega ao seu veículo, ao ônibus que você usa, pode ser regulado. O balão de oxigênio que os hospitais compram para os seus pacientes podem ser regulados. Existe uma gama gigantesca de produtos ou serviços que já sofrem regulação e intervenção estatal no seu dia a dia como estratégia nacional para a movimentação econômica de um país. Isso é muito comum e traz um pouco de realidade para os argumentos dos críticos dessa intervenção de que acham que o mercado é que se cuida sozinho. Amigos, os Estados Unidos da América intervêm fortemente nos preços de qualquer produto que seja para a manutenção da sua soberania. No mundo real, qualquer país do planeta Terra faz isso. É a coisa mais normal do mundo. Ah, mas você está querendo comparar oxigênio de hospital com livro? É isso mesmo. O livro não é um produto comum. O livro é um produto cultural importante para qualquer país que queira pensar num futuro mais inclusivo para os seus cidadãos, pensar em formação de leitores, pensar em qualidade de vida, pensar em acesso à educação, pensar em acesso à cultura. Isso mesmo, o livro é um produto vital para qualquer sociedade civilizada. Nós estamos falando de uma obra de arte que tem um valor cultural intangível. Não estamos falando aqui de uma camiseta, não estamos falando desse microfone que eu estou usando aqui, sei lá, não estamos falando dessa garrafa cara aqui. Estamos falando de arte e cultura, estamos falando de estratégia nacional. Quando os Estados Unidos ou a Coreia do Sul, sei lá, a França, protege seus artigos culturais, seus artistas, seu cinema, sua literatura, criando um mecanismo de proteção e propagação da sua arte, nós brasileiros geralmente não questionamos nada. Mas quando o assunto é a proteção de um bem valiosíssimo para a sociedade brasileira, nós atacamos com todo tipo de discurso que o mercado tem que se regular sozinho e ninguém deve se meter. É sempre uma crítica que despreza o produto que está sendo discutido aqui. No caso, um produto cultural, né, de valor intangível. E o contra-argumento é sempre o mesmo, que temos que ter políticas públicas para a formação de leitores e deixar que o mercado se regule. Infelizmente não é assim que funciona, pois estamos falando de grandes conglomerados forçando editoras a venderem o livro a um preço de capa mais alto para atender o desconto que ela exige. Logo, o acesso ao livro fica mais caro e mais raro também. Eu sei que aqui no Brasil a gente morre de medo de um tabelamento de preços. Eu sou filho da geração dos anos 80, da inflação pesada, dos fiscais do Sarney. Eu peguei numa cédula de R$1 em 1994 e vi a revolução que foi aquilo para a sociedade brasileira. E a gente morre de medo de governos intervindo nos preços. Mas, meu amigo, a gente sempre viveu sob regulação de preço em vários e vários produtos e serviços. Convenhamos que isso não é novidade para ninguém. Pelo menos não deveria ser novidade para você. Aliás, fica até mais alerta no mundo real se for novidade. E eu vou além, eu vou fazer uma provocação aqui. Se você acha que isso vai impactar muito sua vida de leitor, eu tenho algo para te falar.
vai impactar muito menos do que você imagina. Quantos livros lançamentos você lê por ano? Convenhamos que nem parece ser tantos assim. Em termos de volume nas livrarias, até na Amazon, você vai encontrar muito mais livros já lançados há mais de um ano do que livros novos recém-lançados. O livro como obra de arte tem um tempo de maturação muito diferente. Eu posso falar de um livro lançado, sei lá, 200 anos, e esse livro ainda figurar na lista dos mais vendidos da última semana. O impacto dessa lei não chegaria sequer a 6% dos livros comercializados no Brasil. Todo o resto dos livros, 94% dos livros, estariam livres para serem negociados a qualquer valor conforme a vontade da livraria. E mais, qual tipo de produto lançamento recém-chegado ao mercado já chega com desconto de 30% ou 50%? Nenhum. O carro lançamento do ano é mais caro, a coleção nova de uma marca de roupas é mais cara, o iPhone do momento ele é mais caro, mas o bonito que abre o aplicativo da Amazon todo dia acha que o livro recém-lançado ele tem que vir com desconto porque estamos viciados em comprar na Amazon. É isso? Por favor, né? Gente, eu até consigo entender o fascínio pela Amazon. Eu considero até normal esse comportamento do consumidor diante do mundo em que a gente vive. É uma empresa que pratica preços baixos e em tempos de crise faz muita diferença economizar o seu suado dinheirinho mesmo. Ela tem uma baita entrega, ela entrega em cidades que não tem livrarias, ela tem parcelamento em 10 vezes sem juros, ela paga os seus fornecedores em dias e isso é muito importante dizer. Eu entendo tudo isso, mas a gente tem que pesar no outro lado também com essa lei que a gente abre uma mínima possibilidade de uma pessoa que tem livraria, que paga aluguel caro, por exemplo, conseguir disputar com um único tipo de livro com a Amazon durante um ano. Isso já é muito bom. Isso é uma pequena chance da gente frear as notícias recorrentes de que mais uma livraria vai baixar as portas, é mais gente desempregada, é mais gente sem espaço físico de socialização cultural, é uma oferta menor de bibliodiversidade, são menos pessoas que vão conseguir criar um hábito de leitura e por aí vai. A lei não é perfeita, ela ainda tem coisas a serem discutidas, como por exemplo, como vai ser a fiscalização desses preços, mas ela é um avanço, ela é uma possibilidade muito interessante da gente abrir o debate nacional sobre o preço do livro. E mais, ela se inspira em exemplos de países que deram certo, especialmente na França e na Alemanha, duas das maiores economias do mundo. O mercado editorial está muito unido nessa possibilidade, tem muita gente séria, muita gente há décadas no ramo, editores e livreiros de todo o país trabalhando coletivamente para conseguir uma alternativa mínima para concorrer de igual para igual. É sério que vamos passar os próximos anos vendo livrarias e mais livrarias fechando, porque não conseguimos proteger o preço desse livro por 12 meses para tentar dar um mínimo de competitividade aos pequenos livreiros? Gente, como tudo na vida, comprar livros também é uma decisão política. E essa lei permite que a gente pelo menos faça um consumo consciente. Ora, se o preço da Amazon desse lançamento é de R$90 e na Arte Ciência, uma livraria aqui de Fortaleza, também está R$90, eu vou preferir comprar lá com o Vladimir, em que eu chego lá na loja dele, sou bem atendido, tomo um café, tem ar-condicionado, encontro seres humanos, conheço um escritor por lá que está lançando seu livro. Ou seja, no fim acaba por ser uma questão de consumo consciente, de uma escolha em privilegiar o pequeno livreiro quando o preço do produto se mantém igual para o grande e para o pequeno. E quando eu falo em proteção, não estou falando que o livro vai ficar mais caro. Ele já é caro. O projeto de lei não vai aumentar o valor do livro. O livro ele já tem um preço de capa pouco convidativo. O poder de compra do brasileiro é muito baixo. A diferença é que a gente pensa que a Amazon faz uma mágica linda e consegue vender mais barato, enquanto os incompetentes dos livreiros não conseguem. A gente turva o real problema da comercialização de livros para se abraçar com falácias repetidas por muita gente achando que é só uma questão de ser competente ou não. E muitas vezes o discurso acaba soando um pouco elitista, pode ter um tom elitista, eu entendo isso também. Mas para pensar um pouco, que no final das contas, eu só estou constatando, afirmando que na prática nós já sofremos. A sua dor é a mesma da minha no final das contas. É muito importante que a gente pense sobre o assunto de forma madura e objetiva. Nós já temos políticas públicas importantes para as bibliotecas, para o ingresso à universidade. Nós temos políticas do Programa Nacional do Livro, da venda direta de livros das editoras para o governo. Mas nós não temos políticas nacionais para o comércio livreiro. E eu repito, é muito importante que a gente discuta o assunto de forma séria e objetiva. Tem muita gente que até tem boas intenções aqui no YouTube, colegas que fizeram vídeos, mas acaba só jogando mais dúvidas e desinformação sobre o tema.
Até porque tem muita gente aqui no YouTube que morre de medo de perder a renda de link de afiliado da Amazon. Tem canais que baseiam a sua existência em divulgar esse link de afiliado. Eu também tenho, a gente divulga aqui de vez em quando, mas a existência do meu canal, do meu público, passa longe disso. É uma ajuda, é um valor importante que pinga aqui pra gente, com as compras de vocês por lá na Amazon, mas nós não deixaríamos de existir se a Amazon não existisse mais. E nem é essa a intenção de fechar ou prejudicar a Amazon. Como falei, é só uma questão de ajuste, de equilibrar a forma de comercialização dos livros novos, que é uma pequena parcela de todos os livros comercializados. E mesmo que a lei seja aprovada, não muda nada para as pessoas que têm links da Amazon, nada, mas com certeza vai mudar para melhor para muito dono de livraria por aí. Lógico que nos primeiros anos existam ajustes a serem feitos dentro do mercado, toda mudança passa por um período de ajuste, um período de modificações, de ajuste na comunicação. Eu até acho que o número de livros lançados pelas editoras vai dar uma diminuída mesmo, justamente até a gente ter estabelecido algumas diretrizes, isso é normal. Mas eu penso muito seriamente que esse recurso é uma boa para as editoras que conseguirão ter um antídoto contra a pressão de novos descontos. Para a Amazon, muda quase nada, ela continuará com enorme fatia de mercado, especialmente em cidades que ela atende que não tem livrarias, ela já atende muito bem. Será ótimo, claro, para os livreiros, que poderão ter um produto competindo ali em pé de igualdade com os grandes conglomerados. E será uma boa para o consumidor que terá a manutenção das livrarias da sua cidade. Espaços urbanos vivos e movimentados. Como já disse Neil Gaiman, né? O que é uma cidade sem uma livraria? Pode até se chamar de cidade, mas se não tiver uma livraria, sabe que não engana nenhuma alma. Bom, pessoal, eu estou encampando essa tentativa de passar informação clara, correta. Quem sabe eu volte em breve com um tema. Ele exige uma discussão ampla e certamente o projeto terá movimentações políticas em breve. Ficaremos atentos quanto a isso. E para você que quer se aprofundar mais no tema, além dos vídeos aqui do Seleção Literária, eu vou deixar vários links de artigos e do projeto de lei. E também recomendo a live recente que o Natan Matos, editor e fundador da editora Moinhos, fez recentemente no canal do Literatura BR. É muito interessante ouvir um produtor de livros sobre o assunto, então recomendo. O link do vídeo está linkado aqui embaixo. Além disso, eu vou deixar alguns vídeos da historiadora Marisa Midori, uma das mais importantes estudiosas do tema aqui no Brasil, uma profunda conhecedora do mercado editorial e do livro no Brasil, para você acompanhar também. Eu já tinha citado o trabalho dela no primeiro vídeo que eu fiz e agora eu reforço a indicação para você ficar sabendo mais do assunto. Todos também links aqui embaixo. Deixa um comentário sobre o assunto aqui na aba de comentários. Agora eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Acho muito importante que a gente tenha seriedade na discussão. E esse canal está aberto para a gente ampliar o debate. E para o pessoal que chegou até o final desse vídeo, vocês são incríveis. Eu agradeço demais a atenção de vocês até aqui. E peço o último favor, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu!